Certo, eu fiz o último vídeo, disse que tinha certas formas de conseguir desenho dos canivetes e etc. Hoje eu vou tentar fazer isso na prática dos três modos que eu tinha dito, mas principalmente dois, porque o primeiro método é procurar um desenho que já existe na internet e modificar ele. Esse aqui já é um desenho modificado, mas eu vou modificar de novo para fazer outro canivete de outra maneira. E essa aqui é uma foto do canivete Délica da Spyderco. Inclusive, inclusive o canivete Healer foi inspirado nele. Só que o Delica original, o primeiro Delica, é com esse formato de lâmina. Só que eles fizeram outra versão com esse formato que tem a lâmina reta e as costas descem. Se eu não me engano, o nome é Warncliffe. Bom, a outra maneira seria literalmente pegar um canivete que é possível desmontar, colocar em cima de uma folha, desenhar um contorno e conseguir o desenho a partir dela. Mas é uma forma um pouco mais trabalhosa que eu vou dizer que é praticamente a mesma coisa dessa forma, porque você já tem as peças moldadas no formato certo e só que você tem que se preocupar com um pouquinho de escala, porque quando você vai contornar a peça do canivete, ele vai ficar um pouco maior. Então você vai ter que se preocupar com esse detalhe no desenho. Enquanto aqui vai ser um desenho feito à mão, que quem estiver desenhando vai colocar a escala correta. E aqui já é um desenho na escala adequada, o contorno da peça você tem que se preocupar com essa escala e acertar a proporção. Bom, o primeiro método mais fácil que eu vou fazer é justamente copiar e modificar um desenho já existente. E uma coisa interessante é usar esses papéis manteiga, que quando você coloca aqui, eles são transparentes para a imagem que está por baixo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho demorado, mas eu vou tentar, se eu conseguir na edição, acredito que não, porque vai ser um pouco complicado, mas eu vou tentar me apressar um pouquinho. Lapiseira, lápis, borracha e um compasso. O compasso é interessante e importante por dois motivos. Para a gente saber identificar o ponto central e para girar. Depois eu vou mostrar melhor como é que funciona isso. Certo. Agora o que é importante aqui é o mecanismo. Ter o mecanismo no canto certo. O mecanismo, o modo de funcionamento. Deixa eu ver. É um pouquinho complicado tentar desenhar sem ficar na frente da câmera. Como eu disse antes, esse canivete já tem umas modificações. É aqui que é o pivô central do canivete. Eu gosto de furar para conseguir movimentar livremente e retornar a essa posição quando necessário. Aqui. O slip joint, esse tipo de canivete, o tradicional, ele funciona com base nessa mola. Ele, quando ele se movimenta, essa parte maior desse quadrado empurra a mola para cima e a mola empurra de volta. É basicamente isso, assim, o método de funcionamento dele. O compasso serve basicamente para girar, para a gente saber para onde o canivete está indo.
essa modificação. O desenho original tem esse formato de ponta aqui. A base, a lâmina é toda reta e tem ou a Warncliffe ou o, o tradicional que a gente que conhece mais como pica-fumo, mas seria como é? Sheep's foot, que eles chamam em inglês. Base. Aqui pode ser, esse desenho obviamente pode ficar melhor, pode ser mais detalhado, mas eu estou tentando fazer um pouco mais rápido para demonstrar os dois em vídeo. Agora, esse que eu acabei de fazer era sem trava. Agora, já esse da Spyderco, eu vou tentar fazer com a trava backlock. Inclusive é um tanto quanto mais demorado. Uma coisa interessante que eu gosto nos canivetes da Spyderco é esse furo na lâmina para facilitar a abertura do canivete. Eu comecei a adaptar esse furo em vários canivetes meus, em vários desenhos. Só que também tem um ponto negativo, porque onde originalmente isso aqui seria todo de metal e seria mais resistente, agora ele perde esse espaço todo aqui. Então, uma coisa que seria basicamente desse tamanho de resistência em material, fica aproximadamente desse tamanho. Fora o fato que ele está tirando material da parte maior, da parte mais grossa da lâmina. Ou seja, a área que ainda sobra, além de ser menor, ela é mais fina. Ou seja, ele tira bastante material que ajudaria a manter uma certa estrutura. Mas como canivetes não são ferramentas, canivetes não são machados, não são feitos para derrubarem árvores, então tudo bem ficar com uma certa fragilidade para assim, porque obviamente ele já tem isso por causa dos mecanismos, pinos e etc. Bom, assim fica o contorno geral. Agora eu vou começar a fazer a trava e a mole e essas outras coisas. É um pouco mais complicado fazer a trava de um backlock, porque exige muito detalhamento das coisas. Mas é possível também.
interessante de se manter em mente é que nos dois canivetes tudo gira com base no pivô. Mas só que isso é mais interessante ainda notar nos backlock, porque o slip joint ele tem um funcionamento simples, principalmente aquele que a gente já pegou o desenho de outro lugar. Nesse canivete a gente está fazendo o desenho toda a partir daqui. Então a lâmina vem aqui para ter certeza, eu giro o desenho completo e vejo até onde ela vai até pro outro lado. Encaixa mais ou menos onde seria o barramento da trava, em cima do pino que segura a trava também. E sobra esse espaço, que seria mais ou menos até aqui, daqui para baixo, para poder fazer mola e esse tipo de coisa. Ainda sobra muito espaço para trabalhar, então eu gosto de deixar um pouquinho mais de margem para fazer certas modificações depois. Por exemplo, abaixar aqui ou aumentar a lâmina para cá. Na mola eu costumo fazer assim. O espaçador é basicamente desse jeito. A peça com a peça igual, de preferência igual ao material da lâmina, de mesma espessura, propriedades, etc. Até a medidas de customização. Depois de ter localizado os dois furos que vão segurar ela no canto, a trava só pega um furo, pois ela vai se movimentar, mas essa peça tem que estar parada, então ela tem que ter pelo menos dois furos. Dois furos é o suficiente, a não ser que esteja usando pinos muito imprecisos, mas na prática dois furos acaba sendo o suficiente para todos, porque mesmo com os pinos imprecisos, a mola vai fazer força contra a trava, empurrando ela para cá, e ao mesmo tempo vai empurrar o espaçador para cá. A mola em si, tem gente que costuma fazer a mola do próprio espaçador. O próprio espaçador é a mola, do mesmo material da lâmina, temperado, já pronto para funcionar. Eu não gostei, por quê? Porque tanto tem a necessidade de você fazer a têmpera da mola antes de fazer a da lâmina, e artesanalmente isso é um problema, porque sempre tem alguns ajustes. E além de você ter que ligar o fogo antes de preparar a lâmina, porque obviamente tem que se fazer os ajustes. E segundo, porque ela é muito frágil, pode quebrar muito fácil. Uma empresa, a Simo, por exemplo, usa o espaçador da Simo. O espaçador da Simo é a própria mola aqui. Mas eles são uma empresa grande e tem capacidade fabril de fazer isso. Para quem é cuteleiro, individual, etc., eu recomendaria fazer o quê? O que eu faço? O espaçador não precisa de têmpera. Você pega uma faca, eu estou levando em consideração que tudo é feito de aço inox. Você pega uma faca inox, daquelas de cozinha fininha, barata também, e corta uma fatia dela, mais ou menos da mesma espessura da lâmina. Por exemplo, se estiver usando uma barra de aço de 3 milímetros, corta uma fatia de um pouquinho menor que 3 milímetros e vai fazer um rasgo no espaçador que ele aponte para o interior da trava. Por quê? Porque se você fizesse ele aqui para fora, ele não ia ter tensão, não ia botar força na mola. Ele ia ficar reto. Igual como é as molas de caminhão, de carro, eles sempre estão empurrando para cima, porque o carro está sempre puxando para baixo. Mas aqui, como ele não vai estar sempre empurrando para baixo, é bom colocar uma certa tensão. Então, em vez de amassar a lâmina, a mola para ir para cima, eu prefiro já deixar reto para ela ficar curva por si, eventualmente depois. Então, só cortar uma fatia retinha e colocar o rasgo apontando para depois de onde a trava fica, para dentro da trava. Agora a parte um pouco mais complexa do desenho de um backlock é justamente fazer a trava dele. Por dois motivos. Deixa eu até dar um zoom aqui.
Eita. E a qualidade vai ficar ruim. Acho que vai ser o suficiente. Aqui. Bom, por dois motivos. Aqui ele tem que segurar, encaixado bem. Se esse ângulo ficar errado, se ficar alguma coisa solta ou algo do tipo, ele pode acabar soltando sozinho. E isso não é bom para o canivete, que teria que ter uma trava, que essa é a ideia dele. E se você fizer apertado demais, ele pode não travar também. Fora isso, você tem que ter a capacidade de girar ele quase, não é necessariamente os 90 graus, mas é quase os 90 graus. Depende de canivete para canivete, algum projeto para projeto. Esses dois furinhos que eu acabei de fazer foi para marcar onde isso aqui fica. Aí eu vou poder, assim, ó, vou marcar aqui também, para saber onde é que a lâmina vai ficar quando ela estiver fechada. Cadê? Aqui. E isso é o que é útil, poder girar o canivete. A lâmina fechada, pegou a marcação, certo. A lâmina fechada fica bem aqui. Então, a base fechada vai ter que ficar aqui. Pronto. Ou seja, essa parte vai fechar, vai encostar aqui em cima e não vai deixar a lâmina descer mais. Enquanto essa parte vai segurar nessa base, depois que girar, e vai empurrar nesse sentido, para a lâmina não vir para esse sentido e abrir sozinho. Depois que isso aqui foi colocado, é só terminar de fechar. E o desenho do canivete está quase pronto, falta só lembrar aqui, a trava backlock nunca vai ser 100% encaixadinha perfeita. Então é bom, caso tenha um pouco de sujeira, alguma coisa que acontece isso muito, eu gosto de fazer um espaço maior na base da lâmina para encaixar. Mas obviamente aqui no contato da trava e da lâmina, ele tem que ficar justo. Tá aqui o Spyderco Delica em backlock. Não é uma infração de patente, ao meu ver, isso é uma inspiração, pois não segundo a lei, segundo a minha perspectiva, eu não copiei nenhum dos designs de trava da Spyderco. E eu me inspirei no design, além de eu ser um cuteleiro autônomo e não faço projetos, fabrico só coisas simples. Então eu não vejo problema legal nisso. E o design aqui é disponível na internet, então só modifiquei. Agora, espera aí. Pronto. Dois desenhos de canivetes fáceis de serem feitos. E para fazer um desenho de um canivete que você já tem, que tem a possibilidade de desmontar, é basicamente a mesma maneira que faz numa foto ou com um desenho. Você vai colocar ele no canto, desmontado obviamente, e vai fazer o contorno. Não vou passar a lâmina, não vou passar canivete numa lâmina que está afiada, não quero afiar de novo. Certo. Aqui foi só para exemplificar, mas todo mundo não, né? Mas muita gente aprendeu a fazer o contorno das coisas quando era criança. O processo é esse, é relativamente simples e fácil de fazer. Uma pessoa que já tem mais prática e coisas de desenhar é mais fácil. Mas é fácil, é praticamente simples isso. Quem já é coteleiro, quem já quer fazer um canivete,
já entende um pouquinho melhor dessas bases de desenho, desenho mecânico, esse tipo de coisa, acaba sendo mais tranquilo, mais fácil para essa pessoa compreender. Mas também quem quiser se aventurar é uma coisa simples, fácil e divertida. Eu ainda não fiz, mas eventualmente quando eu encontrar um jeito de colocar desenhos, eu tenho muitos desenhos que eu fiz, só que nunca transformei em canivete de verdade. Eu vou selecionar alguns desenhos e colocar disponíveis na internet. Quando eu fizer isso, eu vou deixar, vou avisar no canal, eu vou mostrar como conseguir e tudo mais. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para fazer isso. É isso. Obrigado pela visualização, obrigado por ter assistido. 20 minutos e vai demorar um pouquinho para o próximo vídeo, porque o próximo eu já quero ensinar, eu já quero fazer um canivete em si. Provavelmente não vão ser esses dois, mas eu quero já fazer o canivete, cortar aço, furar e mostrar no canal na prática mesmo. Porém, vai ser a mesma coisa que qualquer outro vídeo de uma pessoa que pegou um desenho e fez. Então, se você assistiu o primeiro vídeo com as dicas e está assistindo esse agora de como conseguir um desenho, impresso fácil, assim aqui, licença. Papel normal, peguei a foto da internet, imprimi, tomei cuidado para o cabo ser confortável na mão. São três. Isso aqui. Eu imprimi três tamanhos diferentes até ficar satisfeito. Eu fiz primeiro o menor, fiz o desenho do menor e eu gostei porque eu gosto de canivetes pequenos. Porém, foi me solicitado um maior. E inclusive eu fiz outro desenho ainda maior. E também fiz de outras marcas, como da Benchmade e outro canivete da Simo, só que eu não fiquei satisfeito com o meu resultado sobre esse canivete. Então, basicamente, se você quiser um canivete e quiser fazer um canivete que você gosta, acha interessante, é fácil. Foto, copiar e tá aí. Eu não sei se a Simo pode acabar vendo esse vídeo e ficando ofendido dizendo: ah, ele vai copiar o nosso canivete. E mas eu, cara, eu admito que eu já tentei falar com a Simo para eles fazerem essa versão aqui pro Healer com esse tipo de lâmina. Eu sei que não ia ser muito viável aqui no Brasil, porque é uma lâmina que não é, como é que eu posso dizer? Não tem diferença prática tão grande de uma lâmina normal para essa lâmina reta. Claro que é bom ter essa ponta fina para trabalhos mais precisos, esse tipo de coisa, mas na prática, na vida real, não é tão diferente assim. Mas eu acharia muito interessante. Inclusive, quem conhece a Simo sabe que os canivetes eles têm uma ótima qualidade. O meu primeiro canivete caro, entre muitas aspas, porque tem canivete por aí que custam mais de R$ 2.000, mas o meu primeiro canivete que eu gastei mais de R$ 25 foi o Simo Healer. Eu fiquei tão satisfeito que eu comecei a ver o mercado de uma maneira diferente. Comecei a comprar outros canivetes de marcas mais interessantes. E eu queria muito um healer todo BTI. O Simo BTI, que eles cobrem com óxido de titânio. Cara, eles fazem o Dallas e o Gecko. Eu já tentei falar com eles, eles disseram que é uma tecnologia complicada de se fazer. Porém, eu acho que se faz o Dallas, dá pra fazer o Healer. E o Healer eu imagino que é carro-chefe deles. Mas eu passei 2 minutos dando a minha opinião sobre canivetes. Se vocês quiserem fazer aqui, esse canivete, tem como fazer o processo de stonewash, fica muito interessante fazer o stonewash nesse canivete. Eu fiz em outro e gostei também, fiz o cabo de madeira, mas infelizmente não tirei a foto com ele pronto para mostrar para vocês, nem tenho ele aqui, porque foi um presente para um amigo. Então, acabou que não tenho para mostrar para vocês agora. Obrigado pela companhia por esses 25 minutos, quase meia hora de vídeo. Quem ficou até aqui, eu planejo trazer mais conteúdos para o canal, porém é um pouco complicado para mim. Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Inclusive, para quem ficou até aqui, ó, eu fiz esse daqui.
que é basicamente esse canivete. Grip Italian, Benchmade Grip Italian. Eu fiz esse canivete e eu tava até querendo customizar ele, porque ele é um inox, é reto praticamente, igual esse outro aqui. E eu queria fazer uma customização. Eu fiquei em dúvida entre, assim, a customização que eu queria fazer é pegar essas linhas e ficar riscando com a esmerilhadeira ou a micro-retífica para fazer um padrão de textura. Eu fiquei em dúvida entre esse padrão ou esse padrão, mas eu preferi esse. Se vocês puderem dizer qual vocês acham mais interessante ou alguma dica de algum outro padrão, eu agradeceria. Vou tentar trazer para esse canal a customização que eu vou fazer aqui e dizer que é possível, caso você queira fazer, no healer também. Porque ele é todo em metal, não tem pino. Se fosse em metal com parafusos, ia ser mais fácil ainda, porque era só desmontar e montar de novo. Mas ainda assim é possível, é interessante. E se vocês puderem dar alguma opinião que vocês acham sobre esse tipo de customização, eu agradeceria. No mais, obrigado e até logo.